Continuando o nosso curso, nós vamos adentrar agora aos atributos das propriedades do Edit Tag no PHP Maker. Primeiro nós vamos conhecer o Input Type Text, que é aquela caixa de texto onde você insere os valores para ser cadastrado. Aqui em Size nós temos o tamanho da caixa que será apresentada no seu formulário. Esse tamanho ele é em caracteres e não em pixels. Então aqui ele está dizendo que o tamanho da caixa será de 30 caracteres. O max length ele informa qual é o máximo de caracteres que você poderá inserir nesta caixa de texto. Ele pega automaticamente de acordo com a sua tabela no banco de dados. Por exemplo, aqui em tipo compras tem uma tabela do tipo varchar com tamanho 100. Então ele já informa para mim aqui o máximo que eu posso inserir de caracteres é 100. Claro, você tem a liberdade de aumentar ou diminuir. Só lembrando que se aumentar esse valor, por mais que a pessoa preencha, não será salvo a mais do que 100 caracteres na sua tabela. Custom Attributes, ele é como todos os outros atributos customizáveis que nós já conhecemos em outras colunas. Ele serve para você inserir um atributo customizável. O formato dele pode ser tanto em aspa dupla, onde você informa o atributo, por exemplo, style igual, entre aspas simples, o nome do estilo que você quer inserir aqui, por exemplo, color 2.000 para preto, né? Ou o mais apropriado, que é você colocar isso aqui em um formato de array. Por quê? Porque se você coloca em formato de array e você já tiver essa propriedade no seu campo, o que acontece? Ele vai concatenar esse valor junto com essa propriedade. Porém, se tiver apenas em aspas dupla, o seu navegador irá ignorar pelo fato de haver duas propriedades com o mesmo nome. Tranquilo? Client-side events, ele serve para você criar os seus próprios eventos no lado do cliente, ou seja, em JavaScript. Use Lookup Table, ele serve para que você possa inserir um valor que já contenha em outra tabela. Por exemplo, aqui em tipo compras, nós temos um cadastro do tipo de compras. Então nós vamos informar aqui, ó, que esse campo ele é referente ao tipo compra. Vamos informar aqui qual é o valor que será cadastrado no banco de dados. Você pode cadastrar o tipo ou o ID. No meu caso aqui, eu vou cadastrar o ID como valor que será cadastrado no banco de dados e vou informar o título que será apresentado ao cliente. Utilizando esta propriedade, ele vai formar uma espécie de busca na hora que você estiver preenchendo o seu cadastro. Por exemplo, nós temos um valor cadastrado lá de compra consignada. Então, a partir do momento que o usuário começar a cadastrar consi, ele já vai encontrar que já existe essa propriedade e você pode apenas selecioná-lo. Temos também aqui o use modal dialog for lookup, ou seja, você pode utilizar esta mesma propriedade em um modal, que é aquelas janelas que se abrem na sua tela. Modal Lookup Page Size informa a quantidade de registros que será apresentado na hora da busca. Se nada for informado, o valor padrão é 10 registros simultâneos. O Force Selection
ele obriga que o usuário selecione uma das opções que aparecerá na caixa de diálogo, não permitindo assim que ele cadastre um valor diferente das que esteja nas opções. Drop-down min e rate, widget rate, informa o valor desta caixa de diálogo, se formando como se fosse uma caixa de select mesmo. Aqui você pode limitar o valor mínimo da largura e especificar o valor máximo da altura. O Option Template ele permite que você crie um código no formato JS Render, que você possa utilizar juntamente com o seu Lookup Table, que é a propriedade de sugestões automáticas. Check Duplicate, como o nome já sugere, ele vai verificar se já existe o valor ao qual você deseja cadastrar, impedindo assim que se dupliquem valores na sua tabela do banco de dados. Como a parte de validação e de customização é utilizado em mais tipos de campos, nós vamos deixar ela para o final. Também vamos deixar para o final o Lookup Table, pois também é utilizado em outros tipos de campos do banco de dados. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.